Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 6. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Maravilhou-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vou dizer: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora homens, ou a Deus, ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Amém? Por favor, levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos agora e oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nós estarmos aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra revelada. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Toma, Senhor amado, agora a vida de cada pessoa nas tuas mãos e revela-nos a tua vontade através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem esta noite é: querem transtornar o evangelho de Cristo. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa a sua carta aos Gálatas falando um pouco sobre aquilo que ele pretendia que fosse o ideal na vida de cada uma daquelas pessoas que serviam a Deus. Nós temos pessoas que têm servido a Deus aqui, louvado seja Deus. Ele se apresenta como apóstolo, não da parte dos homens, mas sim da parte do Senhor Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E ele faz a saudação inicial àquele povo, e ele diz aqui que o objetivo dele, ele fala aqui, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus Pai. Ele coloca como objetivo principal apresentar o verdadeiro evangelho de Jesus, apresentar a palavra verdadeira que o Senhor Jesus trouxe. E ele diz mais que é uma palavra que foi revelada pelo próprio Senhor Jesus. Ele não estava pregando como uma palavra de homem, mas a palavra do próprio Cristo, do Filho do Deus vivo. Cada um de nós, irmãos, temos que ansiar por esta palavra, temos que querer este evangelho verdadeiro, temos que buscar o verdadeiro evangelho de Jesus, porque no evangelho de Jesus nós temos a nossa salvação, no evangelho de Jesus nós temos a direção certa, no evangelho de Jesus nós temos o caminho certo, e é por isso que nós temos que buscar o evangelho verdadeiro. Só que ele faz um alerta para aquele povo. Ele diz assim: gente, vocês passaram, falando aos Gálatas, depressa do evangelho verdadeiro para o evangelho mentiroso. Vocês passaram rapidamente daquilo que é a verdade de Deus para aquilo que não é a verdade de Deus. E ele diz aqui que eles foram para outro evangelho. Por favor, diga-se comigo: evangelho significa boas novas, boas notícias. Quando o Senhor Jesus veio,
pessoas a terem um comportamento diferente. Ele começou a ensinar as pessoas a ter uma postura diferente diante do outro, a ter uma postura diferente diante de Deus, a ter uma postura diferente diante de si mesmos. O que o Senhor Jesus veio a ensinar foi um modo de vida. O que o Senhor Jesus veio a ensinar foi uma forma de viver diferente, porque nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós pertencemos ao reino de Deus. Então o nosso comportamento, ele precisa expressar o reino de Deus. A nossa conduta precisa expressar a revelação de Deus. A nossa forma de agir precisa mostrar que nós somos do novo reino, o reino dos céus. E aí ele dá uma palavra forte para os Gálatas. Ele diz assim: ainda que nós mesmos, ou seja, ele estava dizendo assim, ainda que eu, apóstolo Paulo, vos anuncio outro evangelho, além daquele que nós já anunciamos a vocês, que é baseado no Senhor Jesus Cristo, que este seja amaldiçoado. E ele diz mais aqui, e ainda que venha um anjo do céu que vos anuncie outro evangelho, também seja amaldiçoado. E ele repete: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja amaldiçoado, seja anátema. Mas por quê? Que o apóstolo Paulo diz que um outro evangelho, que era o evangelho que estava sendo pregado naquela época, deveria ser considerado amaldiçoado. Porque entenda uma coisa: um evangelho que não está centralizado em Jesus Cristo, uma palavra que não está centralizada na cruz de Cristo, na vida de entrega, na vida de servidão, na vida de busca do verdadeiro Jesus, então não é um evangelho verdadeiro. Porque vocês têm que entender o seguinte: existem muitos homens que eles querem juntar um grupo de pessoas com eles, e aí eles começam a usar a palavra de Deus, usar o nome de Deus, usar o nome de Jesus para poder divulgar o evangelho deles. E eles ligam as pessoas a eles. Eles querem ter as pessoas próximas deles usando o nome de Jesus. Mas no final quem manda são eles. No final não se prega Jesus, não se fala de Jesus. O nome de Jesus não é falado, não é dito, mas sim o nome daquele homem, daquela pessoa. E ele diz: quem está comigo? Quem está do meu lado? Quem vai comigo para cá? Quem vai comigo para lá? Então este é o evangelho que não é o evangelho de Jesus. Como é que eu sei reconhecer o evangelho de Jesus? Quando Cristo é a figura central, quando o nome de Jesus é pregado e toda a honra e toda a glória é dada ao nome de Jesus. Se você ouvir alguém pregando sem o nome de Jesus, sem dar glória a Jesus, sem exaltar o nome de Jesus, sem deixar o nome de Jesus ser glorificado, então você já sabe, esta pessoa está pregando o outro evangelho. E o outro evangelho não é o evangelho verdadeiro, porque ele não tem a condição de abençoar alguém, ele não tem a condição de ser uma boa notícia para alguém, porque só existe boa notícia se Jesus estiver no meio. Só existe boa nova se o nome de Jesus for o centro. Se você estiver fazendo tudo para a glória de Jesus, tudo para exaltar o nome de Jesus, tem alguém aqui que está seguindo Jesus Cristo? Você está servindo ao Senhor? Você está servindo a Jesus? Irmãos, por favor, como o apóstolo diz, ainda que um anjo apareça para você dizendo: não siga mais a Jesus Cristo, ainda que um anjo apareça e diga: não, agora você tem que seguir o fulano, agora você tem que seguir o ciclano, não obedeça, porque você é servo de Jesus Cristo, irmão, irmã, você é serva de Jesus Cristo, você serve a Jesus, você está junto com Jesus.
mas eu estou seguindo após o Senhor Jesus Cristo. Não tem ninguém aqui me seguindo, meus irmãos. Em nenhum momento vocês vão me ver qualquer tipo de pregação para que alguém me siga, para que alguém venha após mim. Muito pelo contrário, eu estou junto com vocês, seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Porque eu não estou pregando outro evangelho, eu estou pregando o evangelho verdadeiro, que é o evangelho que fala que Jesus é o centro de todas as coisas. Então, seja homem ou seja anjo, que anuncie uma palavra em que o Senhor Jesus não seja o centro dessa palavra, porque a Bíblia diz que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós, e nós vimos a sua glória, a glória como o Filho unigênito do Pai. O Senhor Jesus, o primogênito, Ele é tudo, Ele é a Bíblia, Ele é a palavra, Ele é o centro de tudo, é nele que nós nos movemos, é nele que nós vivemos. Então, quando você ouvir uma coisa diferente, você fala: opa, aqui o centro não é Jesus. Existem lugares em que o centro é a profecia. Existem lugares em que o centro, como eu disse a você, é o líder religioso. Existem lugares em que o centro das atenções tem que ser voltado a outras entidades, a outras personalidades, a outras pessoas. Existem lugares, meus irmãos, que o centro de tudo é o templo, é o endereço onde eles se reúnem, e eles dizem que lá é um lugar especial. Então o centro não é Jesus, o centro é uma construção. O centro de tudo está numa pessoa, o centro de tudo está numa filosofia, está numa história, está numa maneira de interpretar as coisas. Mas na nossa vida não, nós nos reunimos aqui em torno do Senhor Jesus Cristo. Se alguém falar qualquer outra coisa diferente disso, essa pessoa está na maldição. Esse que está pregando, esse é o evangelho da maldição. Mas o evangelho verdadeiro da bênção é o que traz Jesus Cristo no centro. Eu louvo a Deus, irmãos, porque a placa da nossa igreja não tem a foto de ninguém. Eu louvo a Deus porque a placa da nossa igreja não tem o nome de ninguém. A placa da nossa igreja diz que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Jesus Cristo cura e que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Jesus é o centro de tudo. Você não vai encontrar nas igrejas de evangelho quadrangular uma personalidade maior do que Jesus, uma pessoa que tem um nome maior do que o de Jesus, porque nós aprendemos desde o início que Jesus é o centro de todas as coisas, que por Ele, o lema da nossa igreja é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo está em torno de Jesus. Nós vivemos para Jesus. Tem alguém que está vivendo para Jesus aqui nessa igreja? Então fica firme, não desvia não. Por quê? Persuado eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Aqueles que estão procurando agradar os homens, eles não são servos de Cristo, porque eles são do outro evangelho. Eu não posso fazer isso porque senão eu vou desagradar o homem tal. Eu não posso fazer aquilo porque senão eu vou desagradar fulano de tal. Não existe isso no evangelho. No evangelho você vai desagradar os homens, mas você vai agradar a Jesus Cristo. Ele disse aqui: se eu estivesse agradando aos homens, então eu não seria servo de Jesus, porque os homens querem que a gente faça o contrário do que Jesus falou. Os homens querem que a gente ande na contramão, mas o Senhor Jesus é que tem que ser agradado, o Senhor Jesus que tem que ser adorado. E Ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Tudo, meus irmãos, que nós fazemos aqui é
é na revelação de Jesus Cristo. Tudo que você faz no seu dia a dia, na sua vida, na sua casa, qualquer coisa, é na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, nós não somos homens da velha aliança do Velho Testamento. Nós somos da nova aliança. Nós somos do Novo Testamento. Nós somos de Jesus Cristo. Nós não vivemos segundo o costume dos antigos, mas nós vivemos Cristo em nós, a esperança da glória. Tem uma canção que diz isso: Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. E a canção repete a todo momento: Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Porque só há esperança de redenção, só há esperança do céu, porque é na revelação de Jesus Cristo. Cuidado, cuidado, não ande na revelação dos homens. Eu posso dizer uma coisa aqui para vocês, que não esteja na revelação de Jesus Cristo, você não tem que me ouvir se eu estiver falando contra Jesus Cristo, se eu estiver falando contra os ensinamentos de Jesus, porque o que vale aqui não é o que eu sou, o que eu falo, o que vale aqui é o que Jesus Cristo é, o Filho de Deus vivo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Se eu faço de Cristo o centro da minha vida, então eu estou no caminho certo. E não é segundo os homens, é segundo Jesus Cristo, o evangelho que o apóstolo prega. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Ele vai dar um testemunho agora. Como sobremaneira persegui a igreja de Deus e assolava. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Entenda algo: o apóstolo Paulo, ele era do judaísmo. Ele era de qual religião, igreja? Judaísmo. O que é o judaísmo? É o Velho Testamento. Até os tempos de Jesus, até a crucificação de Cristo, até a ressurreição de Cristo, essas pessoas viviam a religião judaica. Eles viviam o judaísmo. Como é que era a religião judaica? Eu vou resumir para você em poucas coisas. O homem, ele tinha que ter barba comprida, ele só poderia aparar a ponta da barba. O que era o judaísmo? O homem tinha que ter um cabelo comprido e ele só poderia aparar as pontas do cabelo. O homem tinha que ter uma veste comprida, como se fosse um vestido comprido, e lá na beira dele tinha franjas, e era a diferença entre a roupa do homem e a roupa da mulher. O homem não cobria a sua cabeça com turbante, mas ele tinha um talite, que era algo que ele usava, uma espécie de uma manta, que quando se lia a Bíblia, ele cobria a sua cabeça com um talite para ler a Bíblia e para fazer as suas orações. Se você observar como são ainda até hoje o judaísmo, eles fazem a mesma coisa. Os homens têm o seu talite e eles cobrem a sua cabeça para fazer as suas orações, mas eles não andam na rua com a cabeça coberta. Já as mulheres não. O costume das mulheres era diferente. No judaísmo, a pessoa não poderia comer carne de porco. A pessoa teria que ter uma obediência cega à lei. A pessoa teria que fazer tudo conforme está escrito no livro de Deuteronômio, Levítico, Números. Ela tinha que obedecer todos os ritos e ela tinha que oferecer sacrifício, levar o cordeiro
sacrificado pelo menos uma vez por ano, ela tinha que oferecer sacrifício pelo seu pecado, ela tinha que fazer várias coisas aqui para que ela fosse considerada um praticante do judaísmo. Se alguém quisesse se converter ao judaísmo, a Bíblia chama essa pessoa de prosélito. Era uma pessoa de outro povo, outra nação, que se convertia ao judaísmo e começava a praticar. Todo homem acima de 20 anos tinha que ir uma vez por ano a Jerusalém. Era uma peregrinação obrigatória. Todo homem acima de 20 anos tinha que ir uma vez por ano a Jerusalém. E quando ele ia, ele levava as suas ofertas, ele levava os seus sacrifícios e ele subia até Jerusalém. Era uma obrigação de todo judeu. Irmãos, eu estou resumindo aqui porque é todo o Velho Testamento. E aquele povo, quando eles transgrediam a lei de Deus, eles eram punidos por Deus. Quando eles desobedeciam a Deus, eles eram punidos por Deus. Então a Bíblia diz aqui que o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, nós já pregamos sobre isso, ele era uma pessoa praticante do judaísmo. Ele vivia a sua religião, ele vivia a busca do Deus de Israel, ele vivia aquilo ali como uma prática do dia a dia, mas aquilo ali não foi suficiente, porque Jesus, ele veio e resolveu, ele veio e fez a nova e eterna aliança. Ele abandonou a prática judaica no sentido de que ele se converteu a Jesus Cristo. Ele era perseguidor de Jesus, da igreja de Jesus, mas ele se converteu. E ele fala essa palavra: aprove a Deus pela sua graça revelar o seu Filho em mim. Entenda uma coisa: talvez você era de uma outra religião, talvez você buscava a Deus à sua maneira, ao seu modo, talvez você buscava a Deus de acordo com aquilo que você achava. Agora entenda algo: o Filho de Deus, ele precisa ser revelado em você, dentro de você, para que nós possamos abandonar os rudimentos desse mundo. Irmãos, ele praticava tudo que muitas pessoas estão voltando a praticar nos dias de hoje. Muitas pessoas estão hoje voltando aos sacrifícios antigos, voltando a achar que para Deus abençoar alguém ele tem que dar alguma coisa em troca, ele tem que fazer algo em troca. Irmão, tudo que tinha que ser feito Jesus já fez. A Bíblia diz que ele diz: está consumado, ou seja, acabou, está tudo resolvido, e a partir de agora Cristo reina em mim, Cristo reina em nós. Porque ele abandonou a sua religião para servir o Filho unigênito de Deus, para seguir ao Senhor Jesus. Agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: será que você abandonou tudo aquilo que fazia parte do seu passado pela revelação de Cristo em você? Será que você está seguindo um novo rumo, um novo caminho? Será que você consegue entender o que significa isso? Olha o que ele está dizendo: revelar o seu Filho em mim. Então Deus, ele olhou para você e ele escolheu você desde o ventre da sua mãe, para que você recebesse na sua consciência, no seu interior, a revelação do Filho unigênito de Deus. E quando você teve esse encontro com Jesus Cristo, a sua vida foi transformada, a sua vida foi mudada, e agora você anda no caminho do Senhor Jesus. E o apóstolo repete: eu não consultei carne nem sangue. Mas entenda, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, ele, depois daquele momento, ele esteve em algumas sinagogas. O apóstolo Paulo andou por alguns lugares, e a Bíblia diz aqui agora, ele contando, ele foi para a Arábia. Ele foi para onde, igreja? Ele foi para o deserto. Ele foi lá na Arábia viver no deserto. Ele ficou 3 anos no deserto, 3 anos vivendo no meio de um povo estranho, um povo diferente. Ele não correu para os pés do apóstolo Pedro, ele não correu para os pés do apóstolo João inicialmente,
2 anos rememorando, meditando, orando, buscando a revelação do verdadeiro Filho de Deus. 3 anos. 3 anos esse homem ficou no deserto. 3 anos ele ficou distante. Irmãos, entenda uma coisa: as coisas de Deus não são igual o lanche do fast food, que é rapidinho, do drive-thru, que você entra com o seu carro e aí você vai dando a volta, e quando você sai do outro lado, ele já entrega o seu lanche na janela do seu carro. Não é assim. Não é quando você entra numa lanchonete e em 5 minutos o seu lanche fica pronto, aquele lanche rápido, o fast food. As coisas de Deus não são fast food. As coisas de Deus não saem fornada. Mas se você quiser receber não a revelação dos homens, a revelação dos pastores, dos apóstolos, dos bispos, dos homens da televisão, dos homens do púlpito, se você quiser a revelação verdadeira, você tem que ter uma busca pessoal. Você tem que ter o seu deserto. Você tem que ter o seu escondido. Você tem que ter os seus momentos no secreto com Deus. Você tem que ter o seu momento diante de Deus, para que a sua revelação não seja uma revelação de pastor, não seja uma revelação de púlpito, mas seja uma revelação verdadeira do Senhor Deus dos exércitos. Entenda isso. Deus está vivo. O Senhor Jesus ressuscitou e Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Se todos nós fizéssemos como Paulo e fôssemos buscar a Deus no secreto, e fôssemos buscar a Deus no escondido, nós estaríamos muito melhores, meus irmãos, porque as pessoas, elas procuram Deus nas multidões. As pessoas procuram Deus nos cultos mais lotados, e elas acham que Deus vai revelar-se a elas nos cultos cheios. Elas acham que Deus vai se revelar a elas e encodados por esse mundo aí, por essas coisas aí fora. Não, o Senhor vai te revelar, ou vai se revelar a você no secreto, no escondido, no oculto, no seu deserto, no lugar onde você está ali somente para buscá-lo. Independe da multidão, meus irmãos, minhas irmãs, independe de quem está ao nosso redor. Eu não glorifico a Deus porque tem uma pessoa perto de mim glorificando. Eu não levanto as mãos porque tem alguém perto de mim levantando as mãos, e eu não estou nem aí se tem alguém levantando ou não as mãos. Eu levantarei as minhas mãos e glorificarei ao Deus verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho particular com esse Deus. Eu tenho uma revelação. Não foi revelação de homens, meus irmãos. Se você recebe Jesus pela revelação dos homens, você não consegue permanecer, porque nos homens só tem defeito, nos homens só tem falhas, nos homens só tem erros. Mas este homem, apóstolo Paulo, ficou 3 anos no deserto, desaparecido. Será que mataram? Será que ele sumiu? Cadê esse homem? Mas ele ficou lá, porque ele era fazedor de tendas. A profissão dele era construir tendas. As pessoas acreditam, os historiadores, que ele ficou trabalhando, construindo tendas na Arábia, fazedor de tendas. Então ele estava lá no trabalho dele, longe de todo o seu povo, longe de todas as pessoas que poderiam passar alguma coisa para ele. Mas ele foi buscar a revelação dele, a revelação do Senhor. Quando você estiver lá no seu trabalho durante o dia, Deus, Ele pode se revelar a você lá no seu momento de trabalho, porque você está com o seu pensamento nele. Ele lá no meio do deserto, trabalhando, fazendo tendas, ele estava buscando a revelação de Deus. E olha o que ele recebeu: a revelação do Filho de Deus dentro dele. E não vi, olha o que ele diz, a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor.
Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Olha só, se mantendo longe de tudo aquilo que alguém hoje quer estar perto, que alguém hoje acha que Deus está nessa muvuca, acha que Deus está nesse movimento, acha que Deus está nessas coisas malucas que os homens fazem, que as pessoas fazem. E tem gente que é tão idiota que ele exalta a idiotice, a maluquice, e ele acha que Deus está nessas coisas de pintar a cara, pintar cabelo, que Deus está nessas coisas exteriores. Deus está no íntimo do teu coração e da tua consciência. Deus não está na exterioridade. Deus não se manifesta com coisa qualquer. Ele se manifesta na verdade do seu interior. E alguém que vai viver com Deus na eternidade só viverá se conhecendo no íntimo do seu coração. Se Deus não for Deus da sua consciência, se Deus não for Deus do seu coração, se Deus não for Deus do seu íntimo, Ele não será do lado de fora, porque o que vai para o céu é a tua consciência. Se a tua consciência não está em Deus, se a tua consciência não está nas coisas espirituais, como é que nós vamos comparecer diante de Deus? Então veja bem que esse homem se retirou, se afastou de tudo e de todos. Entenda algo. Tem momentos que você precisa ficar sozinho com Deus. Tem momentos que você precisa fechar a porta do seu quarto, desligar a televisão, tirar o som do seu ouvido, do seu fone, apaga as luzes, dobra o teu joelho lá na beirada da tua cama e busca o Senhor, e busca a Deus, consagra o jejum a Deus, em secreto, não é para os outros verem, não, mas faz alguma coisa dizendo: Deus, eu quero te conhecer de verdade. Eu quero te conhecer no íntimo do meu coração. E tem gente que marca hora e dia para se encontrar com Deus. Não tem hora nem dia, meu irmão. É todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Ele se afastou de tudo e de todos para ter esse encontro. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ele não era conhecido, ele era desconhecido, mas ele estava recebendo a revelação do Cristo. Tem muitas pessoas que querem servir a Deus por ficarem conhecidas, para as pessoas saberem quem elas são, para as pessoas terem elas como uma referência, para as pessoas terem elas como alguém, porque eu fui em tal lugar, eu estive em tal lugar. Mas será que ela esteve com Deus? Será que de fato o Senhor operou no coração dela, na vida dela? Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Eles glorificavam a Deus e diziam: graças a Deus, porque Saulo agora virou Paulo. Aquele que perseguia, hoje ele prega o Evangelho de Jesus. Será, meus irmãos, que nós chegamos nesse nível das pessoas dizendo: olha, agora o César prega o Evangelho de Jesus, agora ele anuncia o Evangelho, agora ele fala das coisas que são espirituais, agora ele fala das coisas que são de Deus. Irmãos, quando nós fazíamos visita às penitenciárias, grupo de jovens da nossa igreja, nós chegávamos e às vezes chegava na portaria, a rapaziada já começava a falar comigo: olha, você fala, hein? A gente vai deixar para você falar, a gente deixa você falar, e aí eu canto, você fala. E nós entrávamos ali, meus irmãos, ficávamos a cela de um lado e do outro, e fazíamos aquele culto juntamente com aquelas pessoas, ainda menores de idade, não tínhamos nem 18 anos, mas a rapaziada toda tinha um compromisso de ir anunciar todo domingo
Evangelho de Jesus Cristo ali naquele local onde ficavam aqueles presos, naquela carceragem. E era interessante que aqueles carcereiros, eles já conheciam as pessoas que faziam o trabalho e eles nos deixavam entrar. E é interessante quando você vai num local como esse e você tem a oportunidade de falar, a maioria das pessoas que estão presas ali, elas se cumprimentam e elas dizem assim: muito obrigado, irmão, o que o irmão teve aqui. E elas vão dizer, eles vão estender as mãos, às vezes eles dão as fotos para a gente orar e tal. E a maioria deles, a maioria esmagadora, fica muito feliz porque nós estamos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Porque quem anuncia o Evangelho entra em lugares onde nenhuma outra pessoa entraria. Ela vai em lugares onde ninguém mais iria. Ela faz coisas onde ninguém mais faria. E aí vem o reconhecimento das pessoas dizendo: aquele que perseguia hoje está pregando o verdadeiro Evangelho de Jesus. A obra de transformação que Deus está fazendo no teu coração e na tua vida é para que você seja um pregador do Evangelho, é para que você seja uma pregadora do Evangelho. Mas você só vai se tornar um pregador do Evangelho, você só vai se tornar uma pregadora do Evangelho no dia que você ficar lá recluso, no dia que você quiser ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Aí, quando você falar, as pessoas vão parar para te ouvir, porque é diferente. Quem já teve a oportunidade de ver pessoas pregando nos ônibus? Levante as mãos. Vê se o que eu vou falar para vocês é verdade ou não. Tem pessoas que pregam nos ônibus que todo mundo fica em silêncio e escuta. Agora tem gente que prega no ônibus que ninguém presta atenção. Quem já viu isso? Todos vocês já viram. Você percebe que quando a pessoa ela está ali na incumbência de Deus, você não ouve uma palavra e não tem ninguém que desrespeita, todo mundo escuta. Agora, quando é uma pessoa que a pessoa ninguém sente nada, todo mundo percebe que aquele camarada só está querendo atrapalhar, aí começa aquela conversaiada, começa aquele papo, começa um fala aqui, outro fala ali, outro fala lá, ninguém presta atenção. Agora, quando é alguém separado, quando é alguém ungido, a pessoa abre a boca e todo mundo escuta. É isso que acontecia com o apóstolo, porque ele tinha intimidade com Deus. E quando ele chegava no local para pregar, as pessoas ouviam e diziam: esse era o que perseguia, mas hoje ele prega o Evangelho. Mas isso só aconteceu na vida dele porque ele teve um particular, porque ele teve um encontro a sós, porque ele recebeu a revelação de Jesus para ele. Não foi uma revelação de homem, mas foi uma revelação de Deus. Ele continua dizendo: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o Evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. 14 anos depois é que ele voltou a Jerusalém para poder expor aos apóstolos o Evangelho que ele pregava. Veja, desde quando ele entregou a vida para Jesus, ele rodou 14 anos para depois retornar a Jerusalém. Ou seja, ele teve uma caminhada, ele teve uma rodagem com Jesus, ele teve uma caminhada com Jesus Cristo para que ele voltasse aos apóstolos. Existem muitas pessoas que não querem ter essa rodagem, que não querem ter essa caminhada, que não querem buscar a Deus, que não querem ter os seus momentos com Deus. E ele quer chegar e logo ocupar o primeiro lugar. Ele quer chegar e logo ir lá para frente. Ele não quer uma caminhada como hoje estão falando por aí. Estão se formando pessoas que falam de Jesus de um dia para a noite, de hoje para amanhã, achando que aquela pessoa teve um encontro, mas na verdade ela não teve. Ela ficou emocionada, ela teve uma emoção forte, mas ela não teve a entrega. Agora na tua vida que haja uma entrega, e através da entrega vem a
você nos lugares aonde Ele determinou para que você vá. Irmãos, é tão gostoso quando você abre uma porta e não tem ninguém, e de repente Deus vai mandando uma pessoa, depois vai aparecendo outra, depois vai aparecendo outra, e a igreja vai enchendo, e você vai glorificando a Deus. Não é mérito seu, não é mérito da pessoa Deus ser, mas é o poder de Deus operando ali. É quando alguém ouve você falar e fala: não era você que estava falando, de onde você tirou isso? E a pessoa olha para você e diz: eu não pensei em falar isso, foi o Espírito Santo de Deus. E aí você toma aquele susto e diz: eu estou sendo usado por Deus, eu estou sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Então você teve um encontro verdadeiro com o Filho de Deus, e o Senhor separou você para a sua obra. Quantos recebem a palavra de Deus nessa noite? Mesmo assentado, coloque as suas duas mãos na altura do teu coração e feche seus olhos. Medite por um instante nesta palavra que nós estamos pregando. Medite por um instante naquilo que Deus está fazendo na sua vida, na forma que Deus está operando no seu coração. Talvez Deus está preparando você para uma grande obra. Talvez Deus está preparando você para algo que nem você mesmo sabe. Talvez Deus está preparando você e você ainda não percebeu o trabalhar de Deus. Mas que você possa abrir o seu coração para Deus, que você possa abrir o seu pensamento para Deus. Tenha um momento de oração agora. Pai Todo-Poderoso, eu quero colocar todas essas pessoas nas suas mãos. Eu quero colocar, a Deus, essas vidas diante do teu altar, porque a tua palavra, Senhor, que nos mostra, Pai, tudo aquilo que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, para que ele pudesse testificar que ele estava pregando o verdadeiro Evangelho. Senhor, que esta obra da revelação do Filho de Deus, que é o Evangelho é Jesus, Jesus é o Evangelho, que esta revelação, Senhor, venha acontecer em cada uma destas pessoas que aqui estão. Talvez elas tenham passado por dificuldades, por lutas, ó Deus, mas Tu conheces o coração, a mente, Senhor, destas vidas. E eu quero Te pedir agora, Senhor, toca no profundo dessas pessoas. Em nome de Jesus, Senhor, que a obra que eu não posso fazer, mas Tu podes fazer, seja feita nessas vidas. Que a revelação do Filho de Deus, que a revelação do Cristo de Deus, que a revelação daquele que era e que há de vir, que a revelação do Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha se revelar a cada pessoa, que o Senhor venha se revelar a este homem, que o Senhor venha se revelar a esta mulher, que esta vida tenha a revelação do próprio Cristo, porque existem muitos que querem transformar o Evangelho, que querem mudar o Evangelho, porque eles não tiveram um encontro com o Senhor Jesus, eles tiveram um encontro com a religião que fala do Senhor Jesus, eles tiveram um encontro com homens, ó Deus, que falam do Senhor Jesus, mas que cada uma destas pessoas possa ter a felicidade de ter um encontro com o Filho unigênito de Deus, com aquele que veio para tomar o nosso lugar, que veio para assumir o nosso lugar. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se você crê, bate palma.